Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, nós lemos assim: E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus aqui contou uma parábola. É importante notar que quando se trata de uma parábola, ou seja, não é uma história verídica, mas é uma história ilustrativa, sempre é indicado, e aqui começa, propôs-lhe uma parábola. Então estamos tratando de uma parábola. Isso não tira da autoridade, não tira do poder, por não ser uma história real, verídica, mas eu queria apontar esse fato. Então aqui essa parábola está nos ensinando duas coisas. A primeira coisa está nos ensinando sobre o erro de buscar riquezas neste mundo, riquezas materiais, e também a importância de buscar riquezas celestiais. Não há nada de errado em buscar riquezas materiais, mas nunca deve ser o mais importante. Nunca deve ser aquilo que nos consome. Nós devemos sim buscar tesouros no céu. O último versículo 21 fala: Assim aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Também em Mateus 6, versículo 20, Jesus falou o seguinte: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então nós devemos juntar tesouros, sim, no céu. Eu disse, nada de errado juntar tesouro na terra. Não há uma condenação para juntar tesouro na terra. O problema é quando nós temos uma prioridade errada, quando nós sacrificamos os tesouros celestiais a fim de tesouros terrestres. E o problema é que muitas vezes a grande maioria das pessoas vai ficar sem o tesouro celestial e sem o tesouro da terra. Vai ficar sem o tesouro em lugar nenhum. E aqui na terra, mesmo com o tesouro, como nós lemos aqui, a traça, o ferrugem, ladrão, eles podem retirar, subtrair, corroer. Então o tesouro celestial é eterno, é divino, ele é reservado. Então o tema de hoje não vai ser sobre tesouros, necessariamente na terra nem no céu. O tema de hoje que nós vamos ver é sobre o homem rico. Mais especificamente, nosso tema vai ser a tolice do homem rico. A tolice do homem rico. A Bíblia usa o termo louco. Esse termo louco, ele significa tolo. Não quer dizer louco de estar batendo a cabeça na parede, rasgando dinheiro. Não é esse tipo de loucura. É loucura de tolice. É uma tolice fazer isso. Então, com isso em mente, vamos olhar o versículo 17 e nós vamos ver o primeiro motivo que torna o homem rico tolo ou louco, é que ele achava, a noção, a perspectiva que ele tinha na vida, era que o mais importante era enriquecer aqui nesse mundo. Versículo 17. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ele estava mais preocupado nos seus frutos, nas suas riquezas, no seu acréscimo. Mas para ele, a coisa mais importante na vida era adquirir riqueza. A coisa mais lastimável é que para grande parte da humanidade, é justamente isso que ocupa, que consome as pessoas. Conseguir riqueza aqui na Terra. A grande maioria das pessoas não vai conseguir juntar grandes coisas. A verdade é essa. Mas eles passam a vida inteira sacrificando, não no bom sentido, mas sacrificando suas famílias, sua saúde, o seu tempo,
para ter uma coisa, para buscar uma coisa, para correr atrás de algo que nunca terão. Nunca terão essa riqueza que eles tanto almejam. Outra coisa muito triste é que riqueza não traz felicidade. Eu sei que para nós não ricos, para não dizer pobres, é muito difícil a gente imaginar. E muitas pessoas dizem, pastor, é muito mais... E alguém disse isso para mim uma vez, pastor, eu prefiro muito mais ser triste no meu jet ski do que ser alegre na minha bicicleta. Bom, como eu nunca tive um jet ski, eu não posso comentar no assunto, mas enfim. Mas riqueza não traz felicidade, isso é um fato. Inclusive, os países mais ricos do mundo, Suíça, Suécia, países de primeiro mundo, coincidencialmente é o país onde tem o maior número de suicídio. As pessoas não estão se matando de alegria, elas não estão se matando porque estão felizes na vida. Materialmente tem tudo, financeiramente tem tudo. Do ponto de vista deste mundo, eles são ricos, mas essa riqueza deixa um vazio. Esse vazio não pode ser preenchido com riqueza. Então riqueza é algo que vai sempre precisar de mais. Quem busca riqueza nunca vai ter o suficiente. Não interessa se ele tenha 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Não interessa. Riqueza nunca satisfaz. Se nós vamos buscar riqueza constantemente, o resultado vai ser um vazio constante. Mas é isso que as pessoas buscam. No versículo 20, além de ele achar que enriquecer era a coisa mais importante, ele não sabia, ele não entendia o que é a verdadeira riqueza, riqueza de verdade. Versículo 20 diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para ele, riqueza se limitava a ter, como o texto diz, novidades e bens. Hoje em dia podemos dizer, novidades seria ter os últimos brinquedos, a televisão maior que tem. Sempre que eu não vou muito em shopping, mas parece que toda vez que eu vou, o modelo de televisão é sempre maior, não sei onde é que vai parar. Ou senão ele é super nítido, ultra, hiper definição, daqui a pouco vai ter vento e água saindo da televisão para ser mais realístico. Então, novidades. É sempre que a gente tem o iPhone, tá em qual o iPhone agora? 20, 30, 16, tá quanto? Quem é um iPhoneólogo aqui? Eu não tenho um iPhone 16. A Bia sabe que ela tem um 17, entendeu? Então sempre vai querer ter um 18, sempre vai ter um iPhone 20, 30, 40, 50. Então quando sai um modelo novo, as novidades. E as pessoas passam a vida inteira querendo uma televisão maior, querendo um telefone mais novo, sempre buscando novidades. Não é novidades que vai te satisfazer, que vai preencher. Isso não é a riqueza de verdade, mas ele disse no versículo 18, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele está preocupado de onde é que é guardar tanta tranqueira. Agora pense bem, se naquela época, bastante primitivo em relação aos dias de hoje, se eles tinham novidades, imagine hoje. Hoje o que não falta é novidade para a gente comprar, adquirir, trocar, pegar uma mais nova, uma maior, uma mais moderna, uma que tem uma luzinha a mais, enfim, sempre vai ter novidades. E a solução dele era simplesmente derrubar os celeiros antigos, construir celeiros novos, para o quê? Para juntar ainda mais coisa, mais bens, mais novidades. Na realidade, o tesouro verdadeiro não se guarda aqui na terra, nem em celeiro, nem na conta do banco, nem na sua garagem, nem no cartório. O tesouro verdadeiro se guarda e está seguro no céu. Versículo 33, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros do céu que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Bolsas que não se envelheçam. O celeiro para ele, o celeiro serviria de uma bolsa. Só que o celeiro envelhece, cai, não guarda, não segura. Não há nenhum bem nesta terra que está seguro. Não, pastor, porque eu tenho meu dinheiro aplicado na bolsa de valores, eu tenho aplicado na títulos, não sei o quê. Não vale nada. Não, pastor, você não entende. Eu tenho Bitcoin, pastor. Bitcoin sobe, Bitcoin desce, Bitcoin...
Não estou nada contra Bitcoin, inclusive eu tenho nenhuma, mas enfim. Investimento nenhum. Imóveis. Se investir em imóveis é seguro. Imóveis não é seguro. Por que não, pastor? Porque o imóvel, para começar, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar todas as despesas, você tem que estar pintando, consertando, renovando. Ou seja, não é seguro. Se você deixar um imóvel quieto lá não fazer nada, ele vai acabar com o tempo desabando. Um exemplo, antes de ter a igreja lá nos eucaliptos ali, tinha uma casa do lado, da onde é a igreja, o terreno do lado que compramos, e tinha uma casa lá bem antiquada, a gente ia derrubar. A gente não precisou derrubar, ela caiu sozinha, de tão maravilhosa que estava o estado dela. Um dia a gente fomos lá derrubar, quando nós chegamos lá, derrubou, tinha caído tudo. Por quê? Porque não foi mantida, não foi tomada conta. Então, não é imóvel, não é Bitcoin, não é aplicação em dinheiro, não é papel CDI, papel Tesouro Nacional, Internacional. Nada disso funciona. Tem ouro e prata, se rouba, se leva. O único tesouro seguro é aquele tesouro que está no céu. Está seguro, lá não tem ladrão que pega, lá não dá ferrugem. Eu tinha um carro, está lá fora, um dia ele era novo. Hoje, ele não é tão novo. Mas quem conheceu o carro do pastor nos dias da sua glória? Aquele cheirinho. Pois é, hoje eu sugiro você não cheirar muito, tá? Aquele cheirinho de carro novo foi embora faz tempo. Mas tudo vem enferrujar. Aquela coisa de hoje. Quando você vê um carro andando por aí, que está sendo segurado por fita, corda, soltando fumaça, um dia aquele carro era o orgulho e o amor de alguém. Alguém olhou para ele e falou: meu carro querido. Pois é, o que foi que houve? O ferrugem, a traça ou o ladrão. Mas o único lugar seguro para o tesouro verdadeiro é no céu. Paulo, escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículo 7, falou assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa expressão manifesto quer dizer, com certeza, não deixa dúvida, nós não trouxemos nada e nós não vamos levar nada. Então, quando a gente for embora deste mundo, e nós vamos embora deste mundo, ou através da morte, ou através de sermos arrebatados, louvado seja Deus, é isso que eu quero, mas eu não tenho muita escolha no assunto, vamos deixar tudo. Irmãs, você que tem 50 pares de sapato, não vai um. Você que tem 30 bolsas, não vai levar uma. Não vai. Eu me refiro às irmãs, porque as irmãs são assim. Os irmãos não. Os irmãos são estoicos, não tem esse tipo de problema. Mas é verdade, não vamos levar nada. Não vamos levar carros, não vamos levar nada. Não vamos levar nada, que a Bíblia fala. Então, o segredo do tesouro verdadeiro é aquele que vai nos acompanhar para sempre. Tudo que fizemos aqui, que for juntar tesouro no céu, vai durar para sempre, eterno. Isso é uma riqueza verdadeira. De que adianta eu colocar 10 quilos de ouro na sua mão se você não vai conseguir sair com ele pelaquela porta? Não vale de nada. Pois bem, no grande esquema da eternidade, tudo que nós temos hoje, nós não vamos poder levar conosco. Então, na realidade, não tem valor nenhum. De que valor tem aquilo se não vai durar além desta vida? Olha o que vem no versículo 18. A tolice do homem rico, ele achava que a coisa mais importante era enriquecer, ele não sabia o que era riqueza de verdade, e ele não entendia sobre a verdadeira posse. A verdadeira posse, quem verdadeiramente possuía o que ele achava que era dele. Versículo 18. Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e darei a minha alma tens em depósito muitos bens, e para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Note aqui as palavras indicativas que ele disse, ele achava, pensava, imaginava que era tudo dele. São meus celeiros, são as minhas novidades, os meus bens.
Falou para a alma dele, tens, ou seja, eu tenho muitos bens. Ele achava que ele era o dono. Ele achava que ele tinha posse de tudo aquilo. Note que no versículo seguinte, versículo 20, Deus corrige ele. Versículo 20, louco, esta noite te pedirão tua alma. Ou seja, hoje tu morre. Essa noite você vai morrer. Você não vai ver o sol levantar. Aí continua, e o que tens preparado vai ficar para quem? Só não vai ficar para ele. Porque quando nós vamos desse mundo, não vamos levar nada. Então todos esses celeiros que você acha que tem, todas essas novidades que você acha que tem, todos esses bens que você acha que tem, vão servir de quê? De nada. Servir de absolutamente nada. Na realidade, nada nos pertence. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, na realidade pertence a Deus. E nós somos apenas mordomos, cuidadores, ou como dizem por aqui, tomadores de conta. Só isso. Nós tomamos conta das coisas que Deus nos confia, seja lá bens materiais, sua casa, seu carro, seja sua bicicleta, não interessa. Seja a sua família, seja o seu dinheiro, a sua renda, o seu trabalho, tudo pertence a Deus. Ah, pastor, eu pensei que 10% é de Deus. Não, não, não. 100% é de Deus. Ele deixa nos ficar com 90%. Mas é dele, não é nosso. E nós vamos prestar conta de como utilizamos os 90%. Por isso que a Bíblia ensina que a contribuição deve ser dada de acordo. Então não é uma questão, eu vou dar 10%. Você não está dando nada, porque não é seu para dar, e nem meu para dar. E 10% é o começo. Alguém que tem maiores recursos pode até ter um dízimo maior. Mas entenda uma coisa, suponhamos que aqui o irmão Vitor, vou profetizar, ganha 10 mil reais. Tá bom assim? O que mais? Tá bom, 10 mil tá bom, né? Pronto, para começar. Aí temos aqui o Júnior. O Júnior só ganha 100 reais, bichinho do Júnior. Não estou profetizando, só um exemplo. O dízimo do Júnior aqui vai ser meros 10 reais. O dízimo do irmão aqui seria 1.000 reais. Quem deu mais de dízimo? Os dois deram igual. Mas convenhamos, dos 900 que sobra do Júnior, talvez ele não possa fazer muita coisa. Agora do irmão aqui sobra 9.000. Quero saber não, pastor, eu dei o meu dízimo, agora vou dar mais nada. Não, 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 não. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Eu não estou dizendo isso para... Estou querendo aumentar as ofertas, não é isso. Só estou dizendo que o dízimo nós não damos nada. Nós estamos retornando a Deus o que é dele. Mas mesmo que nós temos, seja 9.000, seja 900, prestar contas daquilo. Sim, nós temos responsabilidade. Não estou dizendo para ninguém renegar os seus deveres e obrigações de modo algum. Eu só estou argumentando, colocando a ideia de que alguém que sobra mais deve contribuir com mais. Por quê? Porque você estará ajuntando tesouros no céu. Ou você prefere juntar tesouro na terra? Como é que se junta tesouro no céu? Dando oferta na igreja? Não apenas. Você junta tesouro no céu fazendo coisas que agradam a Deus. Agradando a Deus. Ajudando o próximo. A viúva pobre colocou 3 moedinhas e Jesus estava olhando e viu os ricos que estavam dando da sobra. Jesus falou o quê? Aquela viuvinha colocou 2 moedas, colocou mais do que eles que estão colocando ouro e mais ouro. Então na economia de Deus não é algo numérico. Não é simplesmente o quanto você dá. Mas enfim, tudo que nós temos pertence a Deus. Então se eu estou dando para Deus, eu estou simplesmente devolvendo para Deus aquilo que é dele. Então nós não somos donos de nada. Nada nos pertence. E se a gente não entende isso, Jesus chama isso de loucura, de tolice. Não, isso aqui é meu, eu faço o que eu quero com isso. Não. Não, você tem que usar todo o seu ser, seu talento, seu tempo, seu tesouro, para agradar a Deus, para glorificar a Deus e para espalhar o Evangelho.
Isso é o que nós devemos fazer com o que nós temos. O homem rico não. Ele falou, não, são meus, eu vou fazer celeiros, vou guardar, eu vou folgar, vou descansar, vou comer, vou beber, vou ficar numa boa. Por quê? Porque é meu, não é seu. Sua vida não é sua. O seu tempo não é seu. Seu tesouro não é seu. Nada é seu. Sua casa não é sua, seu carro não é seu. Nada é seu, nada é nosso. Isso parece loucura. E realmente, para o mundo, o que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios? O homem natural, o homem que não é salvo, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas são espiritualmente discernidas. Então ele não vai entender. E ele continua, porque para o homem natural, isso parece loucura. Por quê? Porque ele não compreende. Mas essa é a verdade. Louco é quem acha que é dono de alguma coisa, segundo esse trecho que estamos lendo aqui. Então, a tolice do homem rico, ele achava que a coisa mais importante era enriquecer. Aí na sua cabeça vá fazendo um checklist aí. A coisa mais importante para você no mundo é enriquecer? Não me responda, se responda. Ele não entendia o que era riqueza de verdade. Ele não tinha percepção do que era riqueza de verdade. Riqueza de verdade é no céu, não é aqui na terra. Ele não entendia quem era o dono de tudo, e ele não prestava atenção, ele não atentava ao maior tesouro. O maior tesouro. Eu vou dizer qual é o maior tesouro, e talvez algumas pessoas, não vou dizer ficar chocadas, mas ficarão surpresas. O 19. Direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E Deus corrige no versículo seguinte, esta noite te pedirão a tua alma. Ele pensava que tinha muitos anos. Deus falou, você não tem nem 24 horas, você não tem nem 12 horas, esta noite. Me traz à mente aquele terrível, lastimável acidente com um balão em Santa Catarina. Alguém sabe o que eu estou falando? Pois é. Triste ver as pessoas subindo no balão, sorridentes, alegres, fazer um passeio bonito, agradável, ver aquela paisagem. Me diga se algum daqueles passageiros daquele balão imaginava que a maioria deles, não sei se foi a maioria, mas talvez venha a ser, porque ainda tem alguns sobreviventes, que o dia acabaria de uma forma tão diferente. Não é acusação contra eles, mas... E nós pensamos assim, nós temos muitos anos. Descansa, folga. Já tem muitos anos. Na realidade, nós não sabemos se vamos ver amanhã. É uma realidade. Às vezes, pessoas mais jovens pensam, tem muitos anos pela frente. Mas muitas vezes os jovens também deixam esta vida. Ele pensava em bens materiais, novidades, riqueza, mas o bem maior, o tesouro maior, é a vida. Pense nisso, vida. E é por isso que o diabo é um homicida. O diabo busca roubar a coisa mais preciosa, que é o quê? A vida. A vida. Quem está por detrás das guerras? O diabo. Quem está por detrás dessa guerra do Iraque e Irã? Não, porque é o diabo. Clínicas de aborto. O diabo. Tratamentos e procedimentos médicos duvidosos. Só parar por aí. Não me comece nessa área. Pois é. Quem está por detrás de tudo isso é o diabo. O diabo, ele é um homicida. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio ele foi homicida. O que é homicida? Ele busca matar, acabar com a vida. De quem? De quem ele puder.
Ele é um homicida. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando alguém mente, ele está falando a linguagem do diabo. Quando alguém mente, você está louvando. Escute bem. Quando você mente, quando eu minto, não que o pastor mente, mas quando mentimos, estamos louvando, exaltando o diabo. É dele, é próprio dele. Como é que nós louvamos a Deus? Nós louvamos e exaltamos as suas características, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua pureza. O diabo é o quê? Ele é um mentiroso e um homicida. Então sempre que tem morte e mentira, aquilo está exaltando, enaltecendo o diabo. Olhe por esse ponto de vista e vai transformar. Não, pastor, é só uma mentirinha. Não é uma mentirinha. Você está exaltando o diabo. Você está praticamente dizendo, eu não vou dizer as palavras, especialmente aqui, que eu temo a Deus. Mas você está louvando a Satanás. Exaltando a sua obra. A sua majestade, a sua grandeza. O seu poder. Cuidado. João 10,10, o ladrão não veio senão a roubar, e o que mais? A matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então a coisa mais preciosa é a vida. Por isso que o diabo é tão empenhado em matar, em trazer morte, trazer destruição. Que essa é a obra dele. Jesus vem trazer vida, o diabo vem trazer morte. Então a coisa mais preciosa que nós temos é vida. Depressão, suicídio. Quem está por trás disso? O diabo. Várias fontes de depressão, mas atrás de todas elas você vai encontrar o diabo. Ele está abanando as brasas da ansiedade, da depressão, para trazer desespero e desesperança para as pessoas tomarem suas próprias vidas. Deixa eu esclarecer uma coisa. Se alguém é salvo e comete suicídio, vai para o céu. Não, pastor, se matar, perde a salvação. Não existe perder salvação, minha gente. Não existe perder salvação. Se a pessoa é salva e ela cometer suicídio, ela foi derrotada. Vai perder galardão, com certeza, mas vai para o céu. O diabo está por trás da morte e da destruição. E assim é para todos nós. Nós não sabemos se hoje vai ser nosso último dia. Se você soubesse que daqui a uma semana você ia deixar essa vida, como você viveria essa última semana? Bom, pastor, para começar, eu ia ler minha Bíblia todo dia. Toda a Bíblia, todo dia. E acordar de manhã e começar em Gênesis para em Apocalipse. Que mais? O resto do dia eu ia ficar orando e jejuando. Não precisa tanto assim, gente. Mas a verdade é que você não sabe. Se você soubesse que daqui a 12 horas você vai estar perante Cristo, o que você mudaria nas próximas 12 horas? Nós temos que viver nessa realidade. Nós não sabemos quanto de vida nós temos. E quando nós encaramos isso, as nossas prioridades mudam. E enriquecer não é uma delas. Há milhares de pessoas no mundo que hoje será seu último dia. E elas não sabem. Milhares de pessoas no mundo hoje que para elas vai ser o último dia de vida. Por qualquer motivo. Nós só temos o agora. Só temos o hoje. Então vamos viver com isso em mente. Última coisa, porque ele era um tolo, versículo 17. Ele também errou muito feio, o que o tornou um louco, um tolo, sobre quem deve controlar nossa vida. Quem deve estar no controle. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? A nossa oração deve ser, Deus, o que eu devo fazer? Não, o que farei? Ele está perguntando para si mesmo. Ele estava sob a impressão de que ele deveria decidir o que é melhor para a vida dele.
E aí está um grande erro. O primeiro pensamento é, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, 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 não. A vida não é sua. A vida é uma dádiva de Deus. E ela deve ser usada para glorificar a Deus. Agradar a Deus. Então a primeira coisa aqui que a gente vê é que ele achava que ele deveria decidir. Ele estava no volante, ele vai tomar as decisões. A perspectiva correta é como o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós devemos deixar a palavra de Deus decidir, iluminar, guiar os nossos passos. Então ele não deveria ter falado consigo mesmo, que farei. E sim, eu tenho muitos bens, minha herança produziu muito, minha propriedade produziu muito. Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer com essas novidades todas? Com esses bens todos que eu tenho? O que eu devo fazer, Deus? E ele não está pensando assim. Ele falou, é minha novidade, é meu bem, eu vou fazer o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou fazer celeiros e guardar para mim. Aí eu vou dizer para minha alma, tranquilo, relaxa. Você tem muitos bens, muito dinheiro, vai, aproveita a vida, descansa, fica na tua. Deus falou, agora descanse rápido, viu? Porque esta noite pedirão tua alma. Descanse, mas descanse rápido. Pois é. Se ele soubesse que aquela noite seria a última dele, ele teria pensado diferente. Com certeza. Ele não teria dito para si mesmo, descansa, relaxa, come, bebe, folga. E a mesma coisa que nós fazemos, nós achamos que temos anos e anos e anos, e Deus queira que Deus nos dê anos e décadas. Essa verdade nós não sabemos disso. Alguns aqui têm menos anos do que outros, sobrando. Eu não me refiro à idade de ninguém especificamente. Você não sabe. Eu lembro um exemplo dramático, evangelizando lá, quando ele morava na Inglaterra, testemunhando para um jovem, tentamos falar com ele, e ele, não estou interessado, fez pouca... Foi até meio desrespeitoso. Uma semana depois, ficamos sabendo que ele morreu, foi esfaqueado. Tinha 16, 17 anos. No mínimo ele pensou, eu tenho muito tempo aí, eu tenho muitos anos, eu vou folgar, comer, beber, aproveitar a vida. Aí depois eu vejo aí, como eu disse agora, aproveite rápido. Porque ele teve uma semana. Eu espero que naquela semana, eu não lembro se ele ficou com panfletos, podia ter lido o panfleto, eu não sei se teve alguma oportunidade, eu não sei, eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas já pensou se ele não foi salvo? Ele vai eternamente estar nas chamas pensando, veio alguém me falar de como ir para o céu. Alguns dias, e eu disse não. Pois é. Pois é. Quem controla a nossa vida deve ser Deus. Quem decide na nossa vida, nossas decisões têm que ser temperadas, influenciadas, guiadas pela palavra de Deus. Por isso que é importante que você conheça, que você leia, que você ouça a mensagem pregada, você medite, você pense, você aplique. Porque se você não conhece a palavra de Deus, como é que ela vai guiar os seus passos? Como é que ela vai iluminar o seu caminho se você não conhece a palavra de Deus? Não é alguém, porque eu ouvi falar que alguém disse. Não, não, não. Você tem que saber, você tem que dar justificativa, você tem que mostrar o porquê você crê no que você crê. E não, porque o pastor falou. Isso não é o suficiente. Porque o pastor disse. Isso eu falei coisa errada. Não, pastor, você não fala. Eu de fato não falaria. Mas tem muita coisa que se passa por pastor e mestre da Bíblia que fala cada aberração que você fica chocado. E aí? Isso não vai afetar nada. Mas a culpa foi... Me ensinaram errado. Tem a palavra. Por isso que o diabo também quer suprimir isso aqui, ó. Ele quer suprimir a palavra de Deus. Sempre quis.
proibir, deturpar. E todos sabem aqui a importância de ter uma versão fidedigna, correta da palavra de Deus. Eu não sei quantas versões tem no português, eu sei que em inglês tem mais de 100. E são todas diferentes uma da outra. Então não são iguais, se não são iguais, são diferentes. É diferente. Qualquer coisa pura, perfeita é diferente. Só uma pode ser pura e perfeita. No português, já que vocês estão perguntando, existem algumas versões boas, uma delas é a Almeida Corrigida Fiel, e a outra é a Bíblia King James, que também é muito boa também, usar o texto original correto. E a outra é essa que eu tenho aqui, que é a Bíblia LTT, que é uma tradução literal das línguas originais. Mas o resto são corrompidas. Não sabia. Eu também não sabia. Mais uns, 30 anos atrás eu fiquei sabendo e eu mudei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não tenho a luz e a lâmpada correta, então meus caminhos e os meus passos estarão corrompidos. E não adianta depois reclamar. Resumindo, a felicidade se acha na vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12:2 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse agradável é agradável para a gente. Ela é boa porque é de Deus, ela é perfeita porque é de Deus e ela é agradável. Hoje de manhã na igreja eu preguei justamente isso, que Deus dá tanto o querer quanto o efetuar. Se você andar nos caminhos do Senhor, você não só vai fazer a vontade de Deus, você vai querer fazer, você vai ter vontade de fazer a vontade de Deus. Mas para isso você precisa ter essa luz e essa lâmpada correta. E não adianta só ter a luz, tem que acender a luz. Pois é, como é que a gente acende a luz de Deus? Você vive a palavra de Deus, você anda nos caminhos do Senhor. E você anda buscando agradar a Deus, e não em riquezas, em coisas e novidades. Como eu disse, não há nada errado com isso, você não precisa morar na idade das pedras. Comentei outro dia aqui, tem um grupo nos Estados Unidos, no norte, ali na Pensilvânia e Ohio, os Amish, um grupo religioso, bem exclusivista, e eles não têm nada moderno. Não tem eletricidade, não tem motor a gasolina, é tudo na mão, não tem refrigerador, geladeira, televisão, telefone, nada, televisão, rádio, internet, computador, nada disso. Eles acham que isso é vontade de Deus. Bom, tudo bem, vamos embora. Mas não é isso que eu estou dizendo aqui. A gente não precisa viver na idade da pedra. O problema é que a gente não precisa estar vivendo com o intuito e o objetivo de enriquecer e juntar bens e novidades. O mundo está cheio de pessoas infelizes, porque acham que não têm o que deveriam ter. Podem ter tudo. Tem gente infeliz porque o meu iate não é tão grande quanto eu queria que ele fosse. Parece ridículo, até engraçado, mas é uma realidade. Tem gente infeliz porque meu jet ski já tem 2 anos. Jet ski de 2 anos é terrível. Me deu um jet ski de 20 anos que eu... Mas tem gente que realmente... Prioridades erradas. Esse homem rico, ele era tolo, era louco, não porque era rico, mas porque a visão dele era errada. A relação dele com riqueza era errada. E nós temos que nos precaver disso. Pessoas com toda a condição financeira, social, acadêmica, infelizes, tristes. Devemos ser gratos que nós estamos vivos. Vida, valorize vida. Qualquer vida. Toda vida é preciosa e é o nosso maior bem. E vamos viver o nosso dia, cada dia, como se fosse o último. Isso vai transformar nossas prioridades. E a grande verdade é que pode sim ser o último dia. Mas nada que diga ao contrário. Então vamos ter perspectiva correta e não vamos cair na tolice desse homem rico.